Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do segundo episódio de Papo de Psicologia. Nós somos alunas de Psicologia da FACIS UFRN, eu sou sua apresentadora Ana Sara e o nosso grupo é composto por mim, Ana Paula, Beatriz, Everardia e Évila. Nós vamos continuar falando sobre a arte em um contexto psíquico. Nessa parte, nós vamos falar das oficinas terapêuticas. Então, o Ministério da Saúde regulamentou e instituiu as oficinas terapêuticas como atividades oferecidas nos serviços extra-hospitalares em novembro de 1991, através da Portaria 189. As oficinas são definidas como atividades grupais de socialização, expressão e inserção social. Mantendo em mente que as oficinas terapêuticas devem estimular a busca pela autonomia e cidadania do sujeito, serem um espaço que favoreça a expressividade e a criatividade de cada um, possibilitando o empoderamento pessoal e o fortalecimento da autoestima e da confiança, eu vou passar a palavra para a Beatriz, que vai falar sobre uma oficina de poesia. Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto A Oficina de Poesia, que surge com o intuito de associar arte e cultura, uma forma de fazer com que os pacientes eles possam se comunicar, expressar seus sentimentos e pensamentos de uma maneira rica em possibilidades. Anteriormente, havia uma necessidade de oficinas que os pacientes eles pudessem se expressar de uma forma mais livre, falar de suas histórias, seus sonhos, seus desejos e principalmente soltarem sua criatividade. Então, a partir do livro Loucos pela Diversidade, da diversidade da loucura à identidade da cultura, surge a Oficina da Poesia, de Poeta e Louco Todo Mundo Tem um Pouco, no CAPS Renascer, no Pará. Os pacientes, eles adquirem muito bem esse projeto, desenvolvendo com muita autenticidade e de uma forma própria deles de se comunicarem. Nesse ambiente de produção, existem as mais diversas trocas e experiências entre os pacientes e aquele local de troca ele acaba se tornando um ambiente agradável e seguro para eles. A oficina de poesia ela dá acesso à cultura. Esses pacientes eles vão em visitações em museus e bibliotecas e isso ajuda bastante eles a se sentirem pertencentes à sociedade. E ainda é realizado semestralmente um sarau cultural, onde os pacientes eles têm a oportunidade de apresentarem suas poesias, sua história de vida e se disponibilizarem a outras conversas. É justamente através da poesia, que os indivíduos eles passam a se conhecer melhor, a saber o que está sentindo e dar voz a tudo o que eles estão passando. Bom, Platão e Aristóteles já diziam que a poesia ela é um modo de imitar ou de representar a realidade, ou então apenas de mostrar uma realidade a partir daquilo que sentimos, lembramos ou até mesmo desejamos viver. Vale também ressaltar que é de suma importância falarmos sobre o papel dos coordenadores da oficina de poesia, pois são eles que devem escutar além da linguagem falada naquele momento e entender que é a partir dessas produções que haverá uma troca e um encontro entre os pacientes e assim a criação de novos universos existenciais. Ou seja, pessoal, assim fica muito claro que a oficina de poesia é uma forma de levar esses pacientes a uma participação no mundo, uma forma de fazê-los se sentirem pertencentes à sociedade, gerando assim um acolhimento e um empoderamento desses pacientes e eles conseguindo fazer o exercício da cidadania e se expressar de uma forma livre, sem nenhum receio. Obrigada, Beatriz. Eu acho que dá para perceber facilmente que a oficina de poesia se encaixa muito bem com a definição do que uma oficina terapêutica deve ser, Agora, Évila vai falar um pouco sobre a aplicação da arte-terapia no CAPS com o grupo Amigos da Arte. Isso mesmo, Sara, vamos lá. O trabalho desenvolvido através do projeto Arte Saúde nos CAPS de Fortaleza oportunizou a criação de grupos de arte-terapia. Um desses grupos, intitulado Amigos da Arte e composto inicialmente por 15 integrantes, fez um trabalho incrível. Para começar, se estabeleceu um contrato terapêutico de 8 meses, que acabou se estendendo para 13. Isso foi devido à boa estabilidade psíquica dos participantes e para que se pudesse preparar individualmente, cada um a seu tempo, a aceitação da autoterapêutica.
uma vez que todos se mostraram cativados por esse modelo de terapia. Os primeiros encontros foram basicamente de apresentações e dinâmicas para quebrar resistências e também para viabilizar a criação de vínculos. É importante ressaltar que cadeiras, mesas e colchonetes eram sempre dispostos em círculo para simbolizar uma situação de gestalt fechada. Os amigos da arte realizavam encontros semanais para trabalhar as dificuldades emergentes através de técnicas adequadas, utilizando sempre a expressão artística. Quando alguém apresentava elevado nível de agitação, por exemplo, técnicas de relaxamento com músicas instrumentais eram empregadas para acalmar, e sua capacidade de se expressar era trabalhada de modo a percorrer um caminho leve no processo de autodescoberta. Eles desenvolviam suas atividades numa sala adaptada do CAPS, que acabou se tornando um ateliê. Nesse ateliê ficavam dispostos diversos tipos de materiais, como tintas, telas para pintura, papel. Material reciclável também foi utilizado, o que, além de estimular o indivíduo a construir de modo pessoal, incentiva também a criação de uma consciência socioambiental. Ao fim de todo o fazer criativo, os participantes são estimulados a observar seus trabalhos e refletir sobre seus significados. Feito isso, as produções de cada um ficavam expostas para secagem e depois eles poderiam levar suas obras para casa. É uma iniciativa muito boa, Évila. Outra oficina bastante interessante vai ser explicada por Everardia, não é? É sim. E mais uma vez, muito obrigada por me convidar aqui. É uma honra. A oficina que eu vou trazer hoje, ela foi realizada em uma unidade do CAPS do Espírito Santo. Inicialmente, as pessoas que chegavam lá não apresentavam interesse pela arte, mas também não havia muitos materiais e recursos disponíveis. No entanto, com o passar do tempo, o interesse por aprender foi aumentando, os materiais para trabalhar nas oficinas também, bem como a interação e engajamento dos usuários. Afinal de contas, um dos objetivos da oficina era incentivá-los a exercer sua autonomia. Foi assim que, entre os anos de 2013 e 2014, os membros iniciaram coletivamente uma produção audiovisual de maneira independente. O filme deles acabou sendo baseado em uma fotonovela que havia sido produzida por eles mesmos em anos anteriores. E aí, a problemática principal abordada no filme girava em torno do uso abusivo de substâncias psicoativas e sua condução pelas instâncias jurídicas e de saúde. O protagonismo deles na realização e na condução da história, desde o desejo inicial de se fazer um filme até a edição compartilhada das cenas, possibilitou não apenas a expressão de pensamentos e sentimentos sobre essa problemática, mas também a vivência de possibilidades presentes na vida e que ganharam força no contato com a arte. Os usuários da oficina, eles acabavam então passando por seus anseios, temores e reflexões para a produção do filme. Um exemplo disso é o fato de que, num dado momento, a questão da internação compulsória aparece ali no meio daquele grupo. E isso torna-se um fato curioso, já que este não era um assunto que fazia parte da fotonovela que serviu como roteiro inicial. E nenhum dos participantes da oficina também vivenciou essa experiência da internação. O que aconteceu foi que a ideia de um indivíduo que submete outro a um tratamento de saúde como uma punição e não como forma de cuidado, sempre foi algo que já vinha assombrando a imaginação dos usuários do CAPS. E aí o norte da produção do filme foi ter ele como uma prática colaborativa. A intensificação e abertura de novos processos foram mais importantes do que seguir regras e limites impostos pelos sistemas convencionais de arte. Então esse processo ele fez emergir diversos tipos de relações entre os participantes, de modo que o grupo aos poucos foi ampliando o diálogo acerca das questões políticas, institucionais e estéticas que compunham a existência do personagem. Temas estes que estavam presentes ali entre eles, sempre implícitos na vivência de cada um e interferindo em suas subjetividades. Durante toda a produção do filme, os usuários da oficina foram construindo debates e reflexões acerca das personagens e sobre si mesmos. Eles acabaram descobrindo novidades e se redescobrindo. Eles se ressignificaram, ao mesmo tempo em que ressignificaram o mundo em que viviam. E isso tudo ao passo em que eles discutiam, por exemplo, questões sociais de valorização e desvalorização de alguns discursos disciplinares. Então, pessoal,
Seguindo a fala de Everard, a última oficina que a gente vai falar sobre nesse vídeo é relacionada à música. Na verdade, eu vou falar de um estudo que foi feito sobre relações entre arte e saúde mental a partir das entrevistas de 6 usuários da Rede de Saúde Mental de Campinas que participam das atividades do Coletivo da Música. O Coletivo da Música surgiu em 2009 e promove diversas atividades musicais, como a bateria do bloco carnavalesco Unidos do Candinho, a banda composta por trabalhadores, o programa quinzenal na Rádio Maluco Beleza Online e o grupo de música Retalhos de Cetim. Lembram daquelas entrevistas que eu mencionei mais cedo? Então, elas foram feitas com um gravador e um violão, caso o entrevistado quisesse tocar alguma música durante a entrevista. Bem legal, não é? Quando analisaram as gravações, os pesquisadores estabeleceram 9 unidades de sentido, que se relacionam a diferentes aspectos das experiências dos sujeitos com a música ao longo de suas vidas. Essas 9 unidades de sentido são música e memória, música e infância, reconhecimento, sonho em ser famoso, música como parte do tratamento, mudanças no estado de humor, aprendizados nas atividades musicais, composição musical como recurso expressivo e transe cartazes. A maioria dessas unidades de sentido tem nomes autoexplicativos e é possível falar de todas de uma forma bem breve. Os pesquisadores concluíram que as vivências musicais têm um papel muito importante ao longo da história de cada um dos entrevistados. Assim, músicas são associadas muitas vezes à memória e à infância de cada sujeito. Ao participar das atividades musicais, o usuário da saúde mental se vê reconhecido a partir de um outro papel, músico ou aprendiz de músico. Em alguns casos, tal reconhecimento remonta a um antigo sonho de infância, que é ser um músico famoso. As atividades musicais são reconhecidas pelos sujeitos como parte de seu tratamento de saúde mental, configurando-se como uma maneira de melhorar o estado de humor, como um recurso expressivo ou um meio de aprendizagem. Por fim, reconhecemos a música como algo que transcende a experiência cotidiana, ou seja, uma arte que nos faz viajar, um imã que nos atrai ou algo que preenche um todo em nossas vidas. Segundo Merriam, um etnomusicólogo americano, a música possui 2 funções importantes em diversas culturas: aliviar a tensão psicológica e promover a integração da sociedade, além de proporcionar entretenimento e estimular o prazer. Levitin, psicólogo, neurocientista e músico americano-canadense, afirma que a música é uma forma de melhorar o estado de ânimo das pessoas, e é possível observar todos esses aspectos nas entrevistas com os usuários da rede de saúde mental. Para finalizar, eu gostaria de trazer uma frase de Merriam sobre a música. Provavelmente, não há nenhuma outra atividade cultural humana que seja tão disseminada e que alcance, modele e frequentemente controle tanto do comportamento humano. Obrigada novamente pela participação, meninas. Infelizmente, essa parte já está se encaminhando para o final. A gente espera que vocês tenham gostado e que tenham entendido pelo menos um pouco sobre a arte num contexto psíquico. Para quem tiver interesse, iremos deixar o link das nossas referências na descrição do vídeo e o nome delas na tela. Obrigada pela atenção e até a próxima!